Você pode sentar? Aleluia. Agora eu tenho que correr, porque nada disso estava dentro do culto, mas eu acho que era isso que Deus queria que fizesse, né? Então, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Que o poder de Deus possa alcançar você todos os dias. Fala para o irmão do lado, isso é ser crente. Você pensou que ser crente era vir na igreja só? Você pensou que ser crente era ter uma Bíblia só? Ser crente é você conhecer o profundo, a intimidade de Deus. É por isso que quando a gente vai passando o tempo, a gente vai querendo cada vez mais. A gente não quer um pouquinho, quer muito. A gente não quer só orar por uma pessoa e parar, a gente quer orar por muitas pessoas, a gente quer participar, a gente quer sentir a manifestação de Deus, porque ela não se acaba. A manifestação não acaba. Ele não disse assim, cada um de vocês pode orar por 2 pessoas, ou cada um de vocês pode salvar uma pessoa, ou cada um de vocês, ele não falou isso. Ide pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Ele foi dando as diretrizes de uma forma assim bem escancarada, sem tempo, sem hora e sem lugar. Lá no livro de Atos ele não fala para ir até Jerusalém, para ir até a Judeia, para ir até os confins da terra. Ele não segurou a área, ele liberou o caminho, tipo, vá além, vá longe. Então nós descobrimos que o poder de Deus, ele vai muito além do nosso entendimento. Nossos olhos, a nossa mente, ela ainda é muito pequena para comportar tudo que Deus quer fazer, tudo que Deus quer realizar. Algumas pessoas se perdem nesse tudo, e aí tem dificuldades. Olha, eu coloquei aqui como tema hoje, a que grupo você quer pertencer? Garganta está falhando um pouquinho. A que grupo você quer pertencer? E muitas vezes, né, a gente fica pensando, como cristãos, nós estamos vivendo uma fase muito especial, né? Diz que a população de cristãos no Brasil tem tido um crescimento muito acelerado, que as igrejas têm crescido demais, que nós, o Brasil, somos uma das maiores nações evangélicas do mundo. Sabe o que é do mundo? Nós somos uma das maiores nações evangélicas do mundo. Porém, os maiores teólogos, e eu fiz questão de colocar maiores teólogos e maiores líderes espirituais, para não parecer que é simplesmente a visão de alguém, um jornalista ou alguém lá fora que pode até não gostar muito de crente, né? Então eles declaram que a criminalidade tem aumentado muito, que os jovens têm se prostituído em grande escala e que a dependência química tem avançado muito, até mesmo dentro das igrejas. Aí já assusta, né, irmão? Já assusta. Espera aí, olha o contrassenso. A igreja tem crescido muito, o grau de segundo, entre aspas, convertidos, principalmente no meio dos jovens hoje, pela internet e tudo, é um número de uma escala fantástica. Mas como pode isso estar acontecendo? Ter uma escala tão grande de, vamos dizer assim, de pessoas se convertendo, buscando a Cristo, e nós não estarmos vivendo a transformação que o Evangelho tem capacidade de trazer. Como pode? Se de repente eu olho e falo assim, olha, o índice de alcoolismo dentro das igrejas tem aumentado muito, o volume percentual, os namoros têm se andado muito para esse lado, de atos sexuais, etc, etc, etc. Mas como pode isso? Se nós estamos aqui pregando, segundo o que diz a palavra de Deus, não deveria ser o normal que as pessoas tivessem conhecimento e cultura da palavra de Deus, se enchessem da palavra de Deus e diminuíssem a intensidade de viver o mundo? Isso é uma coisa muito complexa. Então eu lendo a Bíblia aqui, eu vi um texto que pode ser, vamos dizer assim, separado, ou pode ser usado em analogia, para a gente dizer o que é que está acontecendo. Está aqui no livro de Lucas, abre aí sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 23.
Lucas capítulo 23, versículo 31 em diante. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. E se este é o Cristo, o escolhido de Deus? E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol. Rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Eu vou parar aqui. Olhando para essa palavra, ou melhor, diante desse texto, nós temos três tipos de pessoas, né? Vamos usar aqui o que aconteceu. Três tipos de pessoas que incrivelmente continuam se mantendo até os dias de hoje na igreja. Dentre esses três grupos, a qual deles você pertence? Eu já quero deixar essa pergunta aqui para você pensar. Vou te mostrar três grupos, e você vai dizer a qual deles, para você mesmo, não vai dizer para mim não. Haviam dois malfeitores que foram crucificados, um à esquerda e outro à direita, né, de Jesus. Jesus estava no meio. Apesar de os dois serem malfeitores, cada um deles tinha pensamentos diferentes. Você reparou? Um falou de uma maneira, outro falou de uma maneira totalmente diferente, quanto ao que Jesus fizera de errado, e mais, quanto a quem era Jesus. Primeiro, cada um pensava assim, de uma forma diferente. Você viu que um deles falou: ó, se o Senhor é filho de Deus, tipo, sai daí agora, se livra aí. O outro já falou: você não tem respeito? Aí o segundo ainda falou: olha, nós merecemos. Ele reconheceu que ele estava fazendo coisas erradas, e disse: ele não fez nada de errado. Reconheceu que Jesus era uma pessoa de boa índole, de um bom comportamento, que estava ali trabalhando pelas pessoas. E no final ele reconhece que Jesus tinha poder espiritual, porque ele fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então aí a gente começa a separar aí esse grupo e começar a entender algumas coisas, né? Eu não estou nem falando do mundo, tá? Eu estou tentando esquecer os fariseus, esquecer os romanos, esquecer aquele povo que estava lá fora, para tentar compor com você uma ideia dos três: Jesus, um dos malfeitores, e o outro do outro malfeitor. Então, está lá os três. Porque ele fala: se o madeiro seco, madeiro verde, desculpa, fazem isso, que se fará o madeiro seco? O que ele estava falando? Se é esse, que é de Deus, eles crucificam, o que vai acontecer então no final dos tempos àqueles que não têm parte com Deus? É o inferno, é a aprovação. E ele continua, ele fala que conduziram os dois e colocou crucificado um à esquerda, outro à direita. E nós podemos notar que, por melhor ou pior que seja a nossa condição, Jesus sempre nos permitirá estar na sua proximidade. Você vê que Jesus não fez nenhuma colocação contrária, ter um ladrão de um lado, ou um malfeitor de um lado, um malfeitor do outro lado. Quem faz a acepção não é Deus, não é Jesus, são as pessoas. Ele é onipresente, onipotente e onisciente, ou seja, Ele está em todos os lugares, pronto para nos salvar. Aí tem vezes que até a gente pensa: não, Jesus não vai estar lá naquela boca de fumo. Mas Ele
fisicamente, Ele não vai estar lá, tipo, à disposição, mas Ele está lá. Se alguém ali se arrepender, se alguém ali reconhecer, haverá salvação, mesmo que seja na boca de fumo, mesmo que seja dentro da cadeia, no pior lugar, haverá salvação. Ele não faz acepção de pessoas, nós é que fazemos acepção de Deus, nós é que deixamos Deus para trás, nós é que não valorizamos a presença de Deus. Essa é a grande mudança. E nesse momento, na cruz, a gente pode exemplificar esses 3 grupos, né? E eu vou separar para você aqui agora, cada um deles. Primeiro grupo, olha o versículo 39 que diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Um dos malfeitores que estava pendurado, ele falava para ele: se você é o Cristo, salva você mesmo e salva a gente também. Como ele estava vendo essas coisas? Ele estava do lado de Jesus. Vamos tentar trazer a ideia? Quem está dentro da igreja, acredito eu, está do lado de Jesus. Então dentro da igreja pode ter, vamos falar assim, pelo menos 3 tipos de pessoas. E esse aqui é um dos tipos de pessoas que estão na igreja. Apesar de estar ao lado de Jesus, não reconhecia Jesus como Filho de Deus. Porque olha como ele fala com ele: se você é o Cristo, você se salve e salva nós também. Ele faz um pedido, uma declaração, sem medir consequência, sem medir quem é a pessoa, sem medir o que ele está fazendo de errado, sem medir, peraí, por que eu salvaria aquela pessoa se ele não tem nada a ver com nada? Se ele nem quer reconhecer o pecado, nem quer reconhecer a Deus, né? Quantos estão dentro da igreja, mas não reconhecem a Jesus como Filho de Deus? Não, apóstolo, todo mundo que está dentro da igreja reconhece. Quando a gente reconhece Jesus como Filho de Deus, a gente respeita Jesus, a gente honra Jesus, a gente pensa 2 vezes para tomar algumas atitudes. Por isso, quando as pessoas não reconhecem, eles continuam no pecado. Quando você reconhece quem é Jesus, você reconhece o que é o céu. Quando você reconhece Jesus e o céu, você reconhece o inferno. Quando você reconhece o céu e o inferno, você tem que fazer uma escolha. O que você escolhe? Então não é o inferno. Então não dá para ser mais ou menos. Então não dá para ser meia boca. Não dá para voltar atrás. Não dá para pecar. Porque eu não quero andar naquele caminho. Eu quero andar nesse caminho. Então a gente começa a perceber aí a grande diferença. Está sempre querendo que Jesus prove que é o Filho de Deus. Você viu quando tem pessoas na igreja que eles falam assim: por que Deus deixou acontecer aquilo com aquela criança? Por que Deus deixou cair aquela tempestade e derrubar tudo? Por que Deus, lá em Minas Gerais, deixou que aquela barragem levasse toda aquela terra? Como se Deus fosse o responsável por tudo aquilo. Quem colocou aqueles rejeitos lá? Foi Deus? Não foi, né? Foi colocado em um dia só? Não foi. As pessoas, às vezes vêm profetas, às vezes vêm engenheiros, às vezes vêm pessoas orientando, e eles continuam fazendo a mesma coisa por interesse, etc, etc, etc. Por isso, a gente percebe que tem pessoas que querem que Jesus prove que Ele é o Filho de Deus todo dia, todo dia. Acredita que seu sofrimento é maior que todos, inclusive do que Jesus na cruz. Ele nem avalia, ele coloca certas barreiras, fala certas coisas. Você não sabe o que eu estou passando. Você pensa o quê? Ser crente é fácil? Ele não pensa assim: alguém pagou o preço da minha vida naquela cruz. Ele acha que o dele é pior, o sofrimento dele é pior, não tem outro. Ele acredita que tem desculpas como autorização para pecar. Ele acredita que ele tem desculpa como autorização para pecar. Olha que coisa interessante. Eu minto para que gostem de mim. Ele quer autorização. Eu roubo porque sou pobre. Já viram isso? Não, é o sistema que leva as pessoas a roubarem. Aí você vai, às vezes, num lugar aí, e tem aquela pessoa humilde, que luta, come mal, vive mal, mas nunca roubou. Aí você fala: peraí, então o político tem razão de roubar, porque ele está no lugar onde a caneta dele traz milhões de reais para ele. Não, não tem razão. Não existe razão para nós pecarmos. Não existe autorização ou desculpa para nós pecarmos.
Eu bebo porque minha mãe não gosta de mim. Eu uso drogas porque ninguém gosta de mim. Eu fui preso porque eu sou perseguido. Isso aí é o quê? Autorização para pecar. Está errado. Ele não está reconhecendo a Jesus Cristo como Senhor da vida dele. Jesus Cristo como Filho de Deus. Quer sempre ganhar um milagre no grito. Olha o que acontece. Se Jesus é poderoso, vai ter que me abençoar. Não foi isso que ele falou? Salva a ti mesmo e a mim também. Então ele começa a dizer, não. Se você está na igreja e você está bem, é porque você é de Deus. Se você estiver na igreja e não estiver com bastante dinheiro, estiver com dívida, estiver com isso, então você não é de Deus. Esse é um erro gravíssimo. Ele já começa, a querer ganhar no grito. Então ele fala assim, se eu não acontecer isso, eu saio da igreja. Eu vou ficar aqui mais um mês, estou avisando, vou ficar mais um mês. Se mais um mês não acontecer o que eu estou falando, eu largo a igreja, eu largo esse negócio de ser crente. Deus deixa de ser Deus por causa disso? O inferno deixa de ser inferno? Mas tem gente que acha que vai ganhar no grito. Esse é aquele que não sabe, não reconhece quem é Jesus Cristo. Ele acha que quando ele fala isso, nossa, os anjos vão tudo sair correndo. Jesus, corre, porque o Marcos falou que se o Senhor não fizer logo o que ele quer, ele vai sair da igreja. Você não vai ver um anjo se mexendo. Você não vai ver nem um ventinho, nem uma brisa. Porque se tem uma coisa que Deus não gosta, não se agrada, é de covarde. Dessa história de começar a choramingar, ele não gosta disso. Ele gosta dos determinados, daqueles que clamam, daqueles que chamam, daqueles que invocam, daqueles que pedem, daqueles que estão debaixo da palavra dele e vão até o fim dizendo, Senhor, eu confio em ti, o Senhor é o meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer alguma coisa. É esse, vai voltar para o mundo. Enfim, está ao lado de Jesus, mas não o reconhece como Filho de Deus, que veio a esta terra em carne e sangue para nos salvar. Ele estava do lado, mas ele não reconhecia o que Jesus estava fazendo naquela cruz. Ele podia ter perguntado, imagina que não ouviram, todo mundo ouviu falar de Jesus. Jesus estava muito conhecido naquelas cercanias, milagres, curas, libertação, restauração, e acha que tudo isso é um exagero. Tem gente que está dentro da igreja e acha que essa história toda de palavra contra pecado, contra eles, contra aquilo, é um exagero. Nós estamos vivendo outro tempo. Olha, domingo teve hoje, teve a marcha LGBT, não sei o que lá. Você está vendo que hoje há uma liberdade, amados, isso é carne, isso é terra. No céu é outra história. No céu o que vale a regra, o código civil de lá, ou a CLT, ou chame como quiser, é a Bíblia. Se está escrito na Bíblia, ok. Se não está escrito na Bíblia, negativo. Não adianta, pode ir naquele monte de juiz lá, de Brasília, que fala uma opção de bobagem, pode ir lá. Eles podem colocar a assinatura deles, tudo que é papel. Aqui na terra vale, no céu não vale porcaria nenhuma. Lá não vale nada. Por quê? Porque lá quem manda é Deus. Então não adianta dizer, não, mas nós estamos pelas minorias, nós estamos pela porcaria, não importa. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Tudo que é diferente disso é procedência maligna. E aí nós olhamos para cá e vemos essa situação. Muita gente tem falado do tempo da graça. Eu acho que nós estamos vivendo, o período das pregações. Se você entrar no YouTube e colocar lá assim, eu quero pregação da graça, você vai ter pelo menos umas 10 mil para você ouvir lá, pelo menos. Porque todo mundo viu que isso daí é um negócio legal e está todo mundo pregando sobre isso. Só que está invadindo uma área, e é um perigo, porque pela graça sois salvos, é verdade. Nós não merecíamos, é um favor que nós não merecíamos, mas depois que nós estivermos salvos, nós precisamos nos manter salvos. E aí, a graça funciona, só que se manter salvo é outro passo, é não voltar para os caminhos errados. E aí as coisas começam a mudar e ter uma outra mudança. Nós estamos no tempo da graça, e que tudo foi feito para lhe abençoar, por isso não deve se esforçar para nada. Amado, nós estamos numa guerra espiritual constante. Nós estamos numa guerra espiritual constante. O mundo jaz no maligno. O que ele quer dizer com isso?
Que o mundo foi enterrado no cemitério do inferno? Não. Quer dizer que as coisas da carne estão imperando sobre as coisas do Espírito, e muita gente que anda pela carne não vai atingir o céu. Ele vai perder o céu. E aí, quando nós entendemos isso, a gente fala: peraí, então eu preciso tomar cuidado, eu preciso andar debaixo como um discípulo. Jesus nos amou primeiro, né? Porque as pessoas às vezes não entendem isso, parece que é difícil de ser explicado, mas é uma frase só, ó: a graça não é para te fazer pecar, mas sim para te levar a viver no mesmo padrão de Jesus. Diga: a graça não é para me fazer pecar, não é uma liberdade para isso, mas é para me levar a viver no mesmo padrão de Jesus Cristo. Quando Jesus veio para nos salvar, Ele não veio simplesmente para falar assim: ah, eu sei que vocês são pecadores, tá? Não, não. Ele veio para nos tirar do pecado e nos colocar num padrão superior, para nos levantar daquele padrão, para nos tirar da lama. Sai daí, vamos para cá. E é isso que é a beleza. Agora, isso não nos dá autorização, nem nos dá poder para pecar, para aceitar o pecado como algo normal. E esse é o grande engano que está batendo nas pessoas. Você, como discípulo de Jesus, temos que seguir o que Jesus fez. Vocês viram alguma vez Jesus indo para a prostituição? Pegaram ele de pelequinho? Você percebe? Não tem esse negócio. Alguma vez que eles estavam passando necessidade, ele falou: ó, ô Judas, faz o seguinte, dá uma baixada lá nos romanos, lá, dá uma muquifada em alguma coisa lá, a gente vai precisar de um dinheirinho extra. Já viu isso? Não, não tem isso. Ele ensina para a gente que o Pai é o nosso provedor, que Deus tem toda a provisão necessária, e que essa provisão dele vai nos suprir em toda a nossa necessidade. Jesus nos amou primeiro. Se quisermos assumir o padrão dele, teremos que ter muito amor em nosso coração. Primeiro amor, amar a Deus sobre todas as... E o segundo, ao próximo como a ti mesmo. Salvação, libertação, restauração, transformação. Agora, esse homem que estava na cruz, a primeira coisa que ele falou: se você salva você mesmo e salva também a minha aqui, me tira daqui. Ele não estava nem preocupado com as pessoas que ele prejudicou. Este malfeitor, apesar de estar ao lado de Jesus, não conseguiu enxergar tudo que Jesus representava. Ele estava do lado dele. Quanto crente tem que está do lado de Jesus, está ouvindo a palavra, está vendo milagre, está acompanhando as coisas, mas não consegue perceber, não consegue sentir, não consegue enxergar o que Jesus representa: salvação, libertação, restauração, transformação. Ele é muito mais do que um momento. Ele é muito mais do que aquele dia que você precisava do dinheiro. Ele é muito mais do que aquele momento que você estava aflito por uma enfermidade. Ele é muito mais que isso. Ele te dá a condição da vida eterna, né? Quero deixar essa pergunta para ficar no seu coração. Daqui a pouco você vai me dizer qual dos 3 grupos você pertence. Segundo grupo: respondendo porém o outro repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse segundo grupo são aqueles que estão próximos de Jesus, acreditam que Jesus é alguém muito especial para Deus, mas que ainda não conseguiram se firmar como os cristãos. Porque você veja que ele repreendeu o amigo dele. Ele falou para ele assim: ó, tu nem ainda temes a Deus, estando aqui nessa mesma condenação. Você não está entendendo o que você está fazendo. Então ele reconhecia Jesus, né? Ele fala: na verdade com justiça, porque recebemos os nossos feitos mereciam, mas ele nenhum mal fez. Ele reconhece o pecado que ele cometeu, e ele reconhece a autoridade espiritual. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece. Mas espera aí, irmãos, então ele é um cara perfeito? Não. Por quê? Porque ele estava no pecado, ele estava andando no caminho errado, ele tinha dificuldade de se firmar como se fosse um cristão. Às vezes tem pessoas dentro da igreja que
ouvem a palavra, reconhecem a palavra, estão aqui dentro, sabe o que a palavra está dizendo, sabe quem é Deus, mas tem uma fragilidade de caráter, ou seja, é levado pelo mundo. Quando chega lá fora, um amigo, uma amiga, um colega convida, não, a gente só vai até ali, onde? Ali, aquela festa tal, daqui a pouco ela entra na rave, daqui a pouco está dando uma cheiradinha no pó, daqui a pouco está tomando alguma bebida alcoólica, daqui a pouco está fazendo outras coisas, e aí você percebe que ele sabe que é errado, que ele sabe o poder de Jesus, mas que ele tem uma fragilidade no seu lado humano, que é levado pelo engano. Então ele está dentro da igreja, porém fora da igreja. Ele está dentro da igreja, mas ele não consegue controlar, né? Ele não consegue saber o que fazer. Vive ainda a fragilidade do mundo em suas vidas, os desejos de angústia, sofrimento, enfermidade. Muitas coisas vão acontecendo e ele vai ficando pendente a isso. Eles não conseguem enxergar o poder que foi derramado sobre eles, a autoridade que foi constituída neles para vencerem todas as dificuldades do mundo. Eles ficam no meio do caminho. Um dia eles estão na igreja, outro dia eles estão na bagunça. Nós percebemos que tem um versículo que fala que nós não devemos andar em julgo desigual. O que quer dizer julgo desigual? Pessoas que pensem totalmente diferente de nós. Quando eu falo pessoas que pensem diferente, não é porque ele é engenheiro, eu sou mecânico, ou um advogado, não é isso. Mas eu acredito que a nossa constituição básica, né, espiritual. E aí você fala assim, com quem você vai procurar namorar? Você já pensou alguma vez nisso? Quando a pessoa vai namorar, ela procura quem? Não procura nada, a gente estava lá numa sorte, numa bagunça, numa farra, aí eu olhei para ele, ela olhou para mim, olhou para ela, olhou para mim, olhou de novo, disse, é você mesmo, você vai, é hoje que a gente vai sair junto, vai queimar, né, as pestanas, vai, aí ficamos juntos, casamos. Tem gente que faz isso? E depois ele vive uma vida legal, não vive? Meu Deus, me ajuda. Amados, eu sei que está tudo trocado nos dias de hoje, né? Antigamente o pessoal conhecia, depois desejava um bom relacionamento, aí namorava, noivava, casava e tinha filhos. Hoje tem gente que tem filho, depois ele casa, depois ele vai namorar, viu que não deu certo, vira uma bagunça, um estrupício, né? Porque ele não avalia a vida dele, ele não avalia, ele não pensa. Se alguém gosta ou pensa em ter um negócio, vamos dizer que ele seja um empresário, ele gosta muito do negócio dele, e de repente ele vai casar com a pessoa, e aí a pessoa fala assim, eu odeio padaria, e você justamente é o dono da padaria, o que você vai fazer? Essa pessoa serve para casar com você? Por quê? Você vai ter um comércio que vai rodar dias alternados, mas vai acabar entrando domingo, vai entrar feriado, vai ter uma opção de coisas, horários, etc. Se a pessoa não gosta disso, já que vai dar briga. Então nós começamos a perceber alguma coisa. Se nós queremos ter alguém junto conosco, que nos complete, a melhor coisa a fazer é procurar alguém que pense como a gente pensa, que tenha pelo menos desejos próximos do nosso, ou seja, dá para adaptar, dá para você viver junto. Se a mulher está procurando um homem, e ela tem um ministério, tem um propósito na igreja, ela tem que procurar um sujeito que também tem essa visão, porque ela vai unir forças e eles vão juntos para a igreja. Eu quando me converti, era uma assembleia, e lá o pessoal era assim, mulher não apitava nada, mulher podia orar, mulher ora, mas ela não podia ter cargo, ela não podia ser diaconisa. Se fosse já bem de idade podia, mas depois ela não podia ser evangelista, presbítera, ou pastora, ou bispa, ou não podia. Aí o que acontecia? Nas reuniões que a gente participava de evangelista, etc, só tinha homem, e aí às vezes a coisa ia pegando, a reunião ia ficando mais demorada, e às vezes a gente ficava lá 5 horas, 6 horas numa reunião, para responder as questões, para ver o que ia acontecer. Quando os homens voltavam para casa, o que as mulheres achavam? Onde estava, malaco? Estava na igreja. Que na igreja? 5 horas numa reunião com... que é isso? Não acreditavam.
E aí começava a briga, porque quando chegava 2 horas de reunião, o cara queria ir embora. Pessoal, eu preciso ir embora, eu vou arrumar problema em casa, minha mulher não entende isso e tal. Mas por quê? Porque se ela não participava, cada minuto para ela contava meia hora. Agora, quando a pessoa participa junto, está junto, e chega lá, e cai alguém endemoniado que seja, e a gente vai libertar, e demora, e ela está do lado, ela também soa, os dois soam, e liberta, e cura, e restaura, e faz isso e aquilo. Quando termina, a gente fala: uau, hoje foi punk, hein? Mas foi pesado, hein? O demonião aí deu um trabalho, hein? Foi, ó, assim. Ainda volta para casa e conversa mais umas 2 horas sobre o assunto. Então nós precisamos entender que o plano de Deus para nós, ele tem que ser, vamos dizer assim, completo. Como é que você tem entendido isso? Esse segundo, ele entendia algumas coisas, mas ele se deixou levar pelas suas fragilidades. Ele sabia quem era Jesus, ele sabia que o que ele fez estava errado, ele sabia que havia um reino que Jesus ia participar, porque ele falou: quando entrares no teu reino, lembra de mim. Então veja que ele sabia que havia poder nele, mas ele tinha pecado, ele estava errado, ele não acreditava no plano da salvação, porque se ele acreditasse, quando ele falou que ele era merecido o castigo dele, ele poderia ter virado para Jesus e dito para Jesus: eu me arrependo dos meus pecados, e naquela hora o que ia acontecer? Ele teria salvação, não ficaria retido naquela situação. É lógico, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo. O que Jesus fez? Liberou ele, com certeza entendeu a situação, viu ele ali. Mas quantos de nós estão dentro da igreja, mas não reconhecem, não se arrependem? Se você perguntar: você errou hoje? Errei. Faz oração, apóstolo? Faço. Amanhã ele vem: posso? Cai de novo. Você ora. Aí depois de amanhã ele vem de novo e o que ele fala? Aí ele ia falar: eu vou avisar o senhor que vou cair quinta-feira, sexta e sábado também. Irmão, o que vai acontecer? Ele não reconheceu, e sem arrependimento não há remissão de pecados, ou seja, ele não consegue se livrar dessa situação. Então nós precisamos entender, esse coitado, ele não estava entendendo isso, ele sabia tudo, porém não sabia nada. Quantas pessoas estão dentro da igreja que sabem tudo, porém a vida deles não muda? Mas como não muda? Enquanto ele não reconhecer e se arrepender e mudar os caminhos dele, ele vai voltar a tropeçar. Ele vai voltar a tropeçar. Mas por quê? Por causa disso. Porque quando você deixa a porta aberta, a sujeira entra. E quando a sujeira entra, diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é grande? Total. Mas o pecado nos separa. Então eu preciso mudar, né? Quando ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você percebe? Olha que interessante. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, ele te dá de graça, mas você pode perdê-lo. Depende de você abrir mão, depende de você não entender. Então o primeiro grupo de pessoas que nós falamos aqui, que está do lado de Jesus, é aquele que quer toda hora testar Jesus, como se Jesus fosse obrigado a responder a ele. Depois vem um segundo grupo de pessoas, que estão do lado de Jesus também, que até sabem quem é Jesus, até sabem o que é pecado, mas não conseguem reconhecer o plano da salvação, e por isso eles voltam para o pecado periodicamente. Mas tem um terceiro grupo, e o terceiro grupo é representado pelo próprio Jesus ali na cruz. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Esse terceiro grupo é aquele que vive em função do seu Salvador, vive em função de Jesus Cristo, ama a Deus sobre todas as coisas, quer ser um discípulo fiel. Está lá, Jesus sabia, ele estava naquela cruz lá, não foi mole, ele foi surrado, vamos dizer assim, tiraram o sangue dele 7 vezes de maneira diferente.
mas ele não voltou atrás. E mesmo quando ele estava crucificado, ele diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele estava naquela posição que qualquer um de nós poderia, sabe, se fosse você, eu acredito, a gente ia ficar lá crucificado, mas ia falar: Deus, pega aquele ali que está tirando sarro de mim, aquele ali, ó, pega lá, não dá mole não, é aquele, ó a ponta do, né? A gente sempre quer o quê? Que Deus tome a nossa causa, mas ele sabia qual era o propósito, ele sabia qual era o objetivo, ele sabia que a vida dele estava sendo colocada em troca da nossa vida. Por isso ele não afrouxou, ele não voltou atrás, ele não culpou as pessoas, porque ele sabia que ele veio para salvar o pecador. Ele não veio para salvar o que estava salvo, ele veio para salvar o pecador. Ou seja, não ia ser bem tratado, não ia ser acariciado, não ia ser visto dessa maneira. Esse terceiro grupo, ele vive em função de Jesus Cristo, acreditando nele como Salvador. Será que você está no terceiro grupo? Você viu que foi um glória e um Deus ali, ficou um buraco no meio, né? Na cruz Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus na cruz estabeleceu a salvação para todo aquele que nele crer. Quando entendemos Jesus como nosso Salvador, então podemos dizer: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso? Então fala aí, 1, 2, 3. É verdade isso? Oh glória, aleluia. Diga: as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, eu vou voltar aos erros antigos? Não, porque se eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, eu sou agora um discípulo fiel. Sim, então peraí, as coisas velhas já não devem voltar a ter liberdade na minha vida. Os hábitos errados, os hábitos antigos já não tem mais espaço em mim. Esse grupo é aquele grupo que faz realmente na vida dele coisas novas. Hoje, quem já tinha feito esse exercício de fé, o que vocês fizeram aí na hora de profetizar? Tudo se fez novo. Todo dia você pode ter novidade de vida. Todo dia, se você buscar a presença de Deus, Ele vai dar sinais para você das suas maravilhas, da sua grandeza, do seu poder, de tudo que Ele tem feito de maravilhoso para alcançar você. Quando sabemos das aflições vindouras, mas também sabemos do poder que nos foi estabelecido por sermos filhos. A gente sabe das dificuldades que virão. Alguém pensa que porque aceitou Jesus acabou todos os problemas? Não, né? Todo mundo sabe que os problemas continuarão, mas de forma diferente. Nós vamos ter ferramentas para lutar. Olha o que diz aqui 1 João 2,1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quer dizer, ele está dizendo: você vai ter aflição, pode ser até que você tropece, pode ser até que você caia, mas fica tranquilo, cair é do homem, levantar é de Deus. Fica tranquilo, você tem um advogado, é Jesus Cristo, o justo, é o único intercessor entre os homens e Deus. Quando reconhecemos que não haverá nada maior que a nossa intimidade para com o Senhor, fala, não vai haver nada maior do que a minha intimidade com Jesus. Nada vai atrapalhar. Olha o que fala aqui em João 15, 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Repete comigo: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Quando tudo vai ser feito para você? Quando vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Quando você estiver em Cristo e as palavras de Deus estiverem em você, aí tudo que você pedir será feito. Então eu preciso estar
Fala, eu preciso estar em Cristo. As palavras dele têm que estar em mim. Parece tão simples, não é verdade? Mas o mundo vem e as pessoas que são fragilizadas, elas acabam abrindo mão. Elas perdem. Deus preparou, Jesus preparou essa situação para nos dar a vitória. Mas nós, muitas vezes, estamos assim sendo levados pela situação, pela dificuldade, pelos impedimentos, às vezes as coisas da vida, a aflição. E aí nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos os olhos nas coisas lá fora. Quantas vezes a gente teve problema, às vezes até, olha, eu lembro assim, eu tenho que ficar com esse carro, eu preciso muito desse carro, mas de repente quando você vai ver, você gasta mais dinheiro arrumando o carro do que com o carro, e nem percebeu. Quantas vezes você empurrou aquele carro? Não precisa levantar a mão, tudo bem. Quantas vezes eu estava conversando até aqui de manhã com o pessoal, falando assim, que a época de juventude é um negócio brabo, né? A gente cisma que quer ter carro, né? Não, vou ter um carro. E todo jovem na minha época, um Fuscão era o carro, 1.500 cilindrada, aquela coisa toda. Só que os pneus estavam tão finos que quase todo dia furava o pneu. Quase todo dia. E aí eu ia lá no borracheiro e chegava lá e tinha que trocar o pneu por outro riscado. Que ia acontecer o quê? Daqui a 2 dias estava furando de novo. E depois a gente consertava, ele furava, consertava, ele furava. Eu não sei se era mais rápido ele furar ou eu consertar, mas todo mundo ficava naquela. Até que um dia, teve um momento lá, que comprou os 4 pneus, pagou a prestação lá a longo prazo e trocou os 4 pneus. Menino, sabe que eu até estranhava, porque eu estava ficando tão bom em virar aquele macaco lá, né? Porque não era possível, todo dia. Mas eu achava que eu não podia ficar sem o carro. E na verdade, eu chegava atrasado no trabalho por causa do carro. Eu saí uma vez com a bispa, na época que namorava, e o carro quebrou. Eu falei, ele me atrapalhava mais do que me ajudava. Mas eu te falava, eu não posso ficar sem o carro. E tem vezes que Deus precisa nos ajudar. Por isso a gente precisa estar convicto do que nós estamos fazendo. Porque senão as coisas do mundo vão nos derrubar. Os desejos da carne vão nos derrubar. E daqui a pouco a gente vai ficar bravo com Deus ainda. Vai ficar bravo com Deus. Eu lembro assim que eu fui dar carona para um vizinho. E ele estava comigo e eu peguei a vincheta, estava consertando. Nessa época do pneu fino ainda. E aí eu fui passar de uma área para outra que estava consertando a vincheta. Quando eu fiz assim, o pneu de trás rasgou. Saiu assim, meio a meio, metade para cada lado. E óbvio que o carro rodou. Graças a Deus parou no canteiro, eu saí de novo, encostei, tirei aquela roda, coloquei a outra. E eu falei para o vizinho, não vai contar para o meu pai. O seu Ari era bravo, não vai contar. E ele falou assim, que é isso, Marcos, por que eu contaria? No outro dia meu pai já está sabendo. Aí meu pai me pôs na parede. É para isso, é assim, é responsabilidade. Eu falei, pai, como você ficou sabendo? Aí ele falou, fulano, você quase matou ele, né? Eu falei, não matei ninguém, pai. Mas você começa a perceber que os seus atos intempestivos, o seu comportamento inadequado, a sua satisfação da carne, pode levar você a um acidente, levar outra pessoa a um acidente, pode causar danos para terceiros e quartos, e você continua se posicionando. Nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Nós precisamos colocar nossa vida no altar e andar nesse caminho de uma forma correta. Por quê? Porque Deus tem tudo que você precisa. Ele pode melhorar e aperfeiçoar a sua vida quando você entender isso. Se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nossa intimidade provocará transformação, humildade, reconhecimento de quem é Jesus na nossa vida. A nossa humildade, nossa intimidade vai trazer transformação. Quem é Jesus na sua vida, né? A santificação será algo natural, porque quando procurarmos ser como Jesus, estaremos no caminho da santificação. Toda vez que você quiser ser como Jesus, andar nos caminhos do Senhor, você vai abrir mão do pecado, vai abrir mão do engano, vai abrir mão de fazer mal para as pessoas, vai cuidar da sua vida, vai mudar toda a sua história. E automaticamente,
você vai entrar no caminho da santificação. Abrindo mão do pecado, você já entrou no caminho da santificação. Então não é uma coisa impossível. Outro dia eu falei com um jovem, e ele falou assim: seria bom se a gente conseguisse se santificar, mas não é fácil não, apóstolo. Aí eu falei: cara, sabe por que não é fácil? Porque você está tratando a santificação como um percalço, um problema do caminho, um acontecimento involuntário. Não é assim. Você coloca a sua vida no altar e automaticamente você vai abrir mão de uma porção de outras coisas que não vão valer a pena para você. Quem quer fazer medicina faz faculdade do quê? Quem quer fazer, de repente, engenharia faz faculdade de quê? E por que ele segue todas as orientações daquela faculdade? Porque ele quer se formar naquilo. Ele não fala assim: eu estou fazendo aqui medicina e eu vou fazer as aulas na faculdade de administração. Porque ele sabe que aquele diploma não vale para cá. E quando a gente quer santificação? Porque a gente quer andar pelo mundo e obter a santificação? Não existe como, são duas coisas totalmente diferentes. Então quando eu quero isso, eu tenho que andar nesse caminho, nessa postura. João 15,5 fala: eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu entendo, peraí, se eu estou nele, eu consigo mudar a minha estrutura, mudar a minha vida. Ele fala mais, Hebreus 12,14 fala assim: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Repete comigo: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas o pessoal não está dizendo que nós estamos no tempo da graça? Não é um contrassenso esse versículo para essas pregações que a gente tem ouvido? Que agora no tempo da graça o pecado não tem mais valor, não tem mais força, não tem mais poder? Por que ele fala: seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? Se a ausência de santificação é pecado, são os pecados que tiram você da santificação, que roubam você nisso. Então quer dizer que alguém está errado nessa história, porque está aqui na Bíblia. Então, seguindo a Bíblia, eu preciso seguir a santificação. Não quer dizer que de hoje para amanhã você vai estar todinho certinho, mas quer dizer que você vai atribuir um caminho de realização, que você vai começar a olhar para Jesus, colocar Ele como o seu norte, para alcançar o seu objetivo e ser vitorioso na presença de Deus. Isso é seguir a santificação, é todo dia tentar andar como Jesus. E quando eu faço isso, automaticamente eu vou abrir mão de tudo que é ruim, de tudo que atrapalha. E para terminar, Tessalonicenses 4,4 fala que cada um de nós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso é você, em santificação e honra, ou seja, purificado e sempre honrando ao teu Deus, colocando a tua posição de ser um exemplo. Quando olharem para você, vão dizer: é um cristão, é uma cristã, é alguém que está debaixo da palavra do Senhor. Então, se a gente olhar aqui, naquele Gólgota, o monte da caveira, estava ali Jesus no meio, de um lado o malfeitor, do outro lado o outro malfeitor. O primeiro grupo é aquele malfeitor, né? Foi explicado aqui, que ele queria testar o poder de Deus o tempo todo, que ele não levava Deus a sério, que ele achava que era obrigação de Deus tirar ele da cruz, do pecado, do erro dele. Não, ele não ia fazer nada, quem tinha que fazer era Jesus. Ou seja, ele conhece Jesus, mas vive como quem está no mundo, vive de uma forma de libertinagem, uma forma sem respeito, sem honra, sem nada. O segundo grupo é outro malfeitor, porém esse conhece todas as coisas, sabe quem é Jesus, sabe o plano de Deus, entre aspas, não o plano da salvação, mas que Deus estava ali porque ele conhecia a pregação de Jesus, sabe que Jesus era uma autoridade espiritual, que iria para o céu, e pede para ele levá-lo também, reconhece que era pecador. E o terceiro é o próprio Jesus apresenta, aquele que segue a orientação do Pai,
que procura a santificação, que procura não viver mais por si, mas que Cristo viva nele, que ele seja alguém diferente, que ele possa estar preparado. Olha, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele faz isso, essa colocação de uma forma mais do que emblemática, determinada, firme, poderosa, tremenda, para você ser aquele que vai, vencer qualquer situação. É algo que ele diz: se eu estiver em vós, as minhas palavras estiverem em você, eu estou em Deus, em Jesus, as palavras dele estão em mim, então tudo que eu pedir vai acontecer. Ele está dizendo para nós: existe um caminho muito forte, que é essa terceiro grupo, aquele que está em Deus, que segue a Jesus. Ele tem os problemas? Tem. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, ou seja, ligado a ele, vitória e graça com certeza vão estar sobre você. Agora, pensa aí, não precisa falar, em qual dos 3 grupos você está? Do primeiro, do segundo ou do terceiro? Você tem a liberdade de mudar a sua vida. Você tem a liberdade. E esse segundo malfeitor, ele teve a liberdade. Ele estava na cruz, estava do lado de Jesus, ou seja, estava próximo de Jesus. E quando ele fala com Jesus, você vê que ele fala que ele errou, ele fala que os erros dele foram graves, que Jesus não merecia, mas ele merecia. E no final ele sai em uma saída, vamos dizer assim, estratégica: pedir a misericórdia de Jesus. Quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. Ele pede a misericórdia. Jesus não faz acepção de pessoas, faz acepção de comportamentos. Ele pode julgar você pelo seu comportamento, mas como pessoa ele veio para aqueles que estavam perdidos. Por isso nós temos uma grande sacada, uma grande saída, uma grande realização. Fica de pé, querido. Nós temos uma grande saída. Nós podemos mudar essa história. Nós podemos estabelecer essa história. Nós podemos abrir esse novo caminho.